Mas assim, sendo um pouco mais tático, assim, quais foram os steps, assim? Porque hoje eu acho que vale a pena até tu explicar como é que funciona o ecossistema aqui do grupo, quais são as empresas que fazem parte, mas nitidamente foram os cursos presenciais que começaram. Qual foi a jornada, assim? Pô, tu começou o curso presencial, depois foi para online, pô, depois abriu franquia. Ou quais foram os... Explica hoje, então, o macro, como é que funciona o teu grupo e qual foi a jornada de criação dessas empresas do grupo e o crescimento que tu teve ter também como empresário para tocar isso tudo, né? Show. Primeiro é importante você entender a virada de chave sobre a necessidade. Crises e o fundo do poço, às vezes, é a melhor coisa que a gente tem na mão. Então, vou explicar para você. Quando eu decidi sair do marketing especificamente, lá do back, para ir para o front, na área da beleza, minha esposa, na época, trabalhava no Bradesco. Ela era atendente, recepcionista ali. E na época, cara, nós entramos em uma pirâmide. E essa pirâmide, na época, quebrou em menos de um mês. Então, Nossa. se você quer quebrar uma pirâmide, você me chama, que é só entrar, ela quebra, entendeu? E quebrou em um mês. E nós fizemos um empréstimo de 30 mil reais para entrar. Na época da Telex Free, que era um VoIP e tal. Você não vinha, mas você já deve ter ouvido falar disso daí. Sim, sim. E nesse um mês, além de eu não ter a remuneração, o meu salário do mês, isso e aquilo e tal, porque eu tinha deixado um ofício que era do marketing, eu não tinha os 30 pau e tinha que pagar R$ 1.000. Pô, 30 mil naquela época era sem Muita de grana, hoje, né? exato. E qual foi o game? Naquela época, meu pai tinha me dado um terreno, cara, e é muito importante eu contar isso aqui. Um terreninho pequenininho e tal. E falou, ó, já que você vai casar, você vende, dá uma entradinha em um apartamento pra você. E minha esposa, ela não tinha seio praticamente, ela tinha o sonho de colocar prótese de silicone. Uhum. E eu tirei uma grande lição com uma tratativa que um médico teve com ela. Então, resumindo, foi o seguinte. Nós íamos pegar parte desse dinheiro da venda do terreno para pagar uma entrada de um apartamentinho, que eram uns 30 mil reais mais ou menos, e parte eu ia pagar uma prótese de silicone, que era 7 mil reais. Só que o que aconteceu? Como nós perdemos no empréstimo, eu ia usar tudo para pagar o empréstimo. Só que ela tinha o sonho de fazer essa prótese de silicone. Eu falei, você vai realizar o seu sonho. Ela tinha marcado com o médico de 7 mil reais. E ela foi junto com uma amiga no retorno de uma consulta de outro médico. Quando ela saiu, ela me ligou e falou, amor, eu mudei de médico, só que agora é 14. Nossa. E E aí eu sei que você fez uma pergunta sobre o ecossistema, o que esse cara tá falando? Não, isso é muito importante. Porque o topo, a coroa da criação do ecossistema é a autoridade. Se você não constrói autoridade em você, nenhuma dessas peças tem força e muito menos para você plugar negócio. As pessoas te respeitam como autoridade, elas não sabem quanto você tem no banco. E eu falei, mas tudo bem, o que te levou a fechar com esse médico? Ela tentou negociar comigo. Quando ela foi fazer a consulta, o médico, além de explicar, de conversar, de trazer segurança, de falar que não era uma clínica, era um hospital, ele tinha vários diplomas e ele disse que ele era o professor dos médicos. Uou. Ele disse que ele dava aula para médicos. Então ele olhava e falava assim, ó, inclusive, isso que eu vou passar, eu passei para os meus alunos. A minha cabeça fez assim, puf. Eu falei, então quer dizer que o maestro, né, o médico, tem muito mais autoridade do que aluno. E eu, mais que depressa, pensei no seguinte, vou usar o dinheiro para o apartamento, vou usar o dinheiro para a prótese de silicone e eu acredito que eu consigo escalar com cursos. Mas as pessoas vão querer fazer curso comigo, não só olhando o meu trabalho e a minha expertise, sabendo que de fato eu sou um mestre. E se eu sou mestre, eu consigo vender mais procedimentos. Então tudo começou, preciso me intitular como professor. Aí que foi o lance. Eu não comecei pela educação, eu comecei fazendo procedimentos. Mas eu entendi que o cara que tem o título de professor, ele pode não vender hoje um curso, mas ele vende os procedimentos por falar que é professor. E mais caro, talvez. E mais caro. Porque um professor é um especialista, o especialista ele sabe do que ele faz, ele já teve experiências. O destravar foi nisso. Animal. Na época eu me intitulei por necessidade como professor. E quando as pessoas me chamavam, eu falava, eu sou professor de maquiagem, isso e aquilo. Foi ali que começou. Em um espaço curto de tempo, mesmo eu não tendo espaço para ministrar os treinamentos, eu falava para a pessoa, não se importe não de vir aqui, eu vou até você, vou te dar essa comunidade. Então, o que eu fazia, cara? Tinha uma moça que era manicure. Ela falava, quero fazer um curso com você, fiquei sabendo que você está ensinando, mas não tenho como, tal, não sei o que tem. Eu falei, fica tranquilo.
arruma mais 5 manicures e eu dou no espaço de vocês aí. Cara, foi assim que começou, foi na campanha de indicação, foi na autoridade, campanha de indicação, e eu não precisava dar no meu espaço, e dava no espaço dela. Nem tinha espaço. Não tinha espaço, entendeu? Então, foi aí que começou o jogo, baseado na educação, Coisa linda. mas sobre necessidade.